Então eu quero falar para você, não é fácil. O chamado é o que mais vai custar a sua vida. Mas se você pelejar por ele, é a melhor posição que você vai ter na vida. É viver o seu chamado. É ser portador da unção. Porque os frutos, as bênçãos e as riquezas da glória que vem não podem se comparar com o nível de sofrimento que nós passamos nessa vida. Paulo diz que as meras tribulações que nós estamos passando, as meras tribulações, não pode nem se comparar com o peso de glória que há de se revelar sobre nós. Eu quero dizer para você que no reino de Deus não tem lugar para covarde nem tímido. A unção não é para pessoa tímida e não é para pessoa covarde. A unção é para guerreiro. É para quem quer lutar. A unção é para quem quer ir à frente. A unção é para quem quer pelejar e trazer o reino para a terra. Você quer a unção ou não quer a unção? Então você vai trabalhar pela unção. Deus te deu fé, te deu acesso, muitas coisas maravilhosas. Foi dado a vocês, cara. Cara, eu fico me imaginando, falei assim, eu queria ter o que eles têm na minha adolescência. Quando eu era adolescente. Queria ouvir um homem ungido pregar assim, ministrar isso. Eu nunca vi isso. Mas ele me deu isso. Ele foi me ensinando isso. Mas o preço é alto. É altíssimo. E quanto mais você avança o chamado, o inferno vai vindo. E você vai ter que vencer coisas ainda mais poderosas na sua vida. Os inimigos, eles aumentarão. Mas eu vou te repetir de novo. A proteção e o favor do céu será ainda maior na sua vida. Escute o que eu vou dizer agora para vocês. Alguns anos atrás, quando eu morava lá na favela, existia guerras de alto nível que eu passava contra bruxaria e feitiçaria. O Senhor me abriu uma nova dimensão do meu chamado, eu entrei para uma nova proporção do meu chamado. A guerra aumentou. Eu passei alguns anos conhecendo frente a frente o alto nível da feitiçaria. Dos maiores escalões que você possa imaginar. Muita coisa tenebrosa eu vivi ali. Um dia vocês vão saber tudo. Pouco a pouco a gente vai sabendo. Agora escute. Lá, naquelas dimensões, quando eu estava naquele tipo de unção, me custava tanto aquelas guerras, que eu tinha que parar tudo e acampar no meio do mato. O jejum, o sofrimento físico que eu passava era tão grande, porque as hostes e as forças que eu estava começando a lutar eram muito maiores do que antes. Então me levava a romper, a atingir outros níveis de revestimento de unção maior. Então quando chegava aquilo era tão assolador, tão terrível, parava tudo. A minha mãe, minha família parava. Minha mãe no meio do mato comigo, minha esposa no meio do mato comigo. Aí eu abri o acampamento, a equipe subia. Era 21 dias de jejum, era 40 dias de jejum. Eu começava a lutar. Aí os novos revestimentos de poder desciam. Eu me tornava mais forte, eu conseguia vencer e derrubar aquelas forças do inferno. E foi me tornando a unção, aí a unção que eu descia já era mais forte. O meu grau de unção era mais forte. Então, a minha habilidade de vencer foi se tornando cada vez mais rápida. Então, hoje, os níveis, as esferas que eu luto são muito maiores que antes. Mas os mantos e as proteções, os anjos, são maiores. Então, a minha habilidade de hoje ela é muito maior do que anos atrás. Eu luto com coisas muito maiores como se fossem pequenas. Não porque elas são pequenas, mas é porque eu desenvolvi. Se estou dentro, não são pequenas, não trato como pequenas. Como se fosse. Mas temos um sofrimento, temos uma guerra. Amém? Então, a força que nós derrubamos, a autoridade, ele se tornou muito maior. Eu tenho muita coisa para ensinar sobre isso para vocês. Sobre a autoridade, unção, desenvolvimento múltiplo. Agora eu quero falar para você, no campo moral, a sua moralidade, o fruto do Espírito Santo, ali, e a sua justiça e obediência à palavra é o que desenvolve a autoridade na sua vida. Agora tem um campo espiritual, o campo do poder. Tem muitas pessoas que têm poder, elas têm dons maravilhosos, mas elas não têm autoridade moral. E quando você não tem autoridade moral, a sua unção se torna fraca, rasa. Ela está impacta os olhos da pessoa, mas ela não pode transformar ninguém. Ela é poderosa, a unção está ali. Mas a pessoa que está ministrando, ela tem pouca consciência do próprio Jesus. Às vezes tem ministro que ministra debaixo do poder tão fortemente, mas ele mesmo não tem consciência de quem Jesus é, e você que está ouvindo tem mais consciência do que ele. E às vezes, o seu grau de intimidade pode ser tão mais forte com Deus, que Deus revela as coisas ocultas de uma pessoa que está pregando. E Deus fala, sai daqui. Está sujo. Não anda comigo. É verdade ou não é?
Aí tu vai ver o cara manifestando poder, mas tu vai falar assim, tem alguma coisa errada faltando. Tem algo errado faltando. Um dia, eu era bem jovem, conheci um homem muito usado no poder do Espírito Santo. Aquele pastor, ele tinha alcançado um crédito com Deus tão forte que ele recebeu uma unção. Ele era apaixonado pelo Benihim. Ele não se via mais nome, ele se apagou da história. Não sei muito a vida dele. Eu sei que ele ministrava em cima assim. Hoje a gente vai ver uma unção, vai cair sobre vocês todos um dia, vocês, amém? A unção, ela lastrava o poder de Deus, caía aquele povo tudo no poder de Deus, ele tinha essa unção. Ele andava até igual o Benihim, de terno branco. Mas alguma coisa aconteceu na vida daquele homem. Alguma coisa aconteceu errado na vida dele. Ele começou em muitos lugares a pregar. Esse era o perigo. Ele não entendeu o chamado. Nisso que ele vai, ele começou a mudar. Aí um dia eu estava em Brasília, encontrei com ele, numa igreja ministrando, fui com outro pastor. Quando eu vi aquele homem pregar, eu olhei a igreja, ele pregando. Eu falei, esse homem está corrompido. Esse não é aquele homem de antes. A roupa dele tinha mudado, a forma dele de falar tinha mudado. E eu olhando ele. Daqui a pouco ele fala assim, ó, tem um anjo aqui com uma espada aqui, estendida, com o nome de 12 pessoas aqui. As 12 primeiras pessoas que chegar com R$1.000 aqui, esse anjo vai lutar por você. Ah, pronto. Aí outro pastor vem que está comigo, vamos embora, vem. Eu fui embora. Na hora, imediatamente peguei e fui embora. Mas se você visse ele operar, fala, macumba vai ser desfeita, macumba que saindo. Aí a pessoa vomitava, fazia. Mas a unção dele estava corrompida, você não sentia paz. Porque o pecado já estava ali já. Então a presença te mantém na fidelidade e na consciência de quem Jesus é em você. E esse sopro vai aumentar cada vez mais. A palavra viva vai aumentar em você. Agora, se você não tem compromisso com as Escrituras, você pode ter certeza. Tu pode ter fé violenta e ser uma pessoa tremenda na oração e receber poder e unção. Mas você não vai aguentar por muito tempo. A própria unção vai se tornar um fardo na sua vida. O seu próprio chamado se torna um inferno na sua vida. Quando as pessoas elas saem da comunhão com a presença, esquece isso, e começa a se distrair com o poder do ministério, se distrair com as riquezas, se distrair com as coisas que o chamado dá a ela, e se esquece da vida íntima, da integridade, da moral, da justiça, o que acontece com essa pessoa? Ela se corrompe, se torna um feiticeiro ministrando no altar. Então, quando nós perdemos a comunhão com a presença, nos tornamos feiticeiros. Usamos o poder que temos, que Deus nos deu, porque Ele dá e é irrevogável. Mas fora da comunhão e da consciência da pessoa de Jesus Cristo. Então, por que tem tantos problemas que acontecem em igrejas de poder? Você já reparou quanto poder está aqui nesse lugar? E a maturidade, a força que está aqui nesse lugar? A santidade que está nesse lugar? O equilíbrio que está aqui dentro? Porque muitas pessoas ficaram decepcionadas com o poder e com o movimento espiritual. Porque foram em lugares onde não tem plenitude. Tem movimentos, tem unções, tem mistérios que os homens desataram na terra. O espírito humano herdou. Mas eles perderam a consciência da presença, perderam a intimidade. Eles não foram avante. Não conheceram profundamente o Senhor. Ficaram no meio do caminho o conhecimento. Voltaram para trás dentro deles.